Boa noite. Para mim sempre é muito bom estar aqui com vocês. E sempre também é muito bom e muito importante poder ler um texto dos evangelhos, compartilhar, pensar nas escrituras. Todo mundo me enxerga aí atrás ou é melhor ficar em pé? Tá bom? Se eu sentar, tudo bem? É que se eu sentar eu consigo falar umas 3 horas, entendeu? Se eu ficar em pé, só 1h30. O que vocês preferem? Eu senti que a pessoa ficou um pouco dividida, né? Vou fazer a média, tá bom? Vou falar só umas 2 horas. Eu tenho um texto no meu coração hoje que está em João capítulo 13, obrigado. E com água, então, agora eu vou falar umas 4 horas. João capítulo 13, se você tiver uma Bíblia e puder abrir. João 13 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, o filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, sabia que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? E Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, você vai entender. E o Pedro disse: nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E o Simão Pedro então respondeu: Senhor, então não apenas os meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. E Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar apenas os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou. Pois bem, sendo eu senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Eu digo de verdade que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Vocês serão felizes se fizerem estas coisas que eu acabei de lhes ensinar. Vamos orar? Pai, eu peço que o Senhor nos fale o coração, nos constranja, nos ensine com sua palavra e que o seu recado seja dado aqui a cada coração. Eu agradeço ao Senhor por sua palavra, eu agradeço ao Senhor pelo Evangelho, eu agradeço ao Senhor pelo Espírito, por essa noite, e eu peço que o Senhor nos fale. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, de fato, ele inverte a lógica humana a respeito dos relacionamentos. Então a gente poderia muito bem falar que esse texto nos ensina a respeito do que é a normalidade, do que é estar fora do quadrado. Nós somos condicionados pela nossa sociedade, pela família, pela religião e por tantos outros sistemas a nos relacionarmos com as pessoas de um jeito bem diferente do que esse texto ensina. Esse texto começa ensinando o seguinte, que Jesus Cristo tinha uma consciência bem clara de quem ele era, uma consciência do que ele estava fazendo na terra, uma consciência de que ele ia voltar para Deus. É isso que o texto começa dizendo. O Pai, Jesus sabia que voltaria para Deus, sabia que vinha do Pai, ele sabia quem ele era, ele tinha uma consciência bem formada a respeito de quem ele era. Isso é muito importante o texto falar isso, porque o texto está dizendo que Jesus Cristo sabia a importância que ele tinha sobre tudo. Sabia quem ele era, é o Filho de Deus. É o próprio Senhor, o dono do universo. Ele sabia dessas coisas todas. E mesmo sabendo destas coisas todas, ele se levanta para servir os seus discípulos. E isso quebra qualquer lógica. Porque na nossa relação humana, nos nossos relacionamentos, aqueles que nós consideramos mais importantes, eles geralmente são servidos pelas pessoas que são
menos importantes. É assim que funciona. As pessoas nos servem, atendem necessidades, e quanto mais importante você for, seja pela via financeira, seja pela via de realização, seja pela via de conquista e notoriedade, seja pela via religiosa, quanto mais importante você é, mais gente para servi-lo você tem. E é assim que funciona. Jesus Cristo inverte essa lógica. Ele é muito importante, ele sabe quem ele é, ele sabe de onde ele vem. Você já conviveu com gente que, se é afrontada de alguma maneira, diz: você sabe com quem você está falando? Não é assim? Alguém que desafia a sua autoridade, você vira: você sabe com quem você está falando? Jesus sabe quem ele é, ele sabe muito bem de onde ele vem. Quando a gente usa essa expressão, você sabe de quem você está falando, geralmente a gente vai falar: eu sou filho de fulano, meu nome é tal, meu sobrenome é tal, eu sou dono de tal coisa. Jesus aqui é o Filho de Deus, tá bom para você ou não? Acho que ninguém aqui consegue chegar, né, nesse... Embora muita gente acha que é meio Jesus, mas nesse nível... Tem gente que acha que é o dono do mundo, mas ele mesmo era o dono. E ele não faz isso. Ele olha para os discípulos e ele vai servir os discípulos. Então ele já começa invertendo a lógica aqui. Não sei se você notou, mas ele dá um susto muito grande em Pedro. Pedro, que é aquele apóstolo que é o chamado boi de piranha. Todos os apóstolos empurravam ele para enrascada, porque ele falava mais do que devia mesmo. Tem gente aqui assim que fala antes de pensar? Então, essas pessoas são muito importantes. Porque sempre vai ter alguém do lado dela cutucando e falar: pergunta para ele, pergunta para ele. É o que faziam com Pedro. E o Pedro perguntava para Jesus porque caía na história. Ele vira para Jesus e fala: o senhor não vai lavar os meus pés? De jeito algum. Aí Jesus diz: olha, se eu não puder lavar os seus pés, nós não temos relacionamento, nós não temos parte um com o outro. Depois ele usa até uma metáfora. Quando Pedro fala: então, se é assim, dá um banho no corpo todo. Aí Jesus fala: não, você já tomou banho, você só precisa dos pés lavados. Assim também é com a palavra está lavando vocês. Ele usa uma metáfora. Mas a questão mais importante aqui é que o Pedro tem completa razão no que ele está fazendo. E no que ele está falando. A objeção de Pedro é lógica e é humana. É Jesus quem é anormal. O Pedro está na normalidade. Porque, eu vou te contar o que acontecia aqui. Naqueles dias, se você fosse uma pessoa minimamente de posses, não precisaria ser tão rico assim, mas tivesse alguma coisa, um pouquinho de dinheiro, você teria escravos na sua casa. Isso era uma coisa muito comum naqueles dias. E se você recebesse alguém na sua casa, por mais estranho que pareça, você não ia oferecer a senha do Wi-Fi. Porque hoje em dia é isso que a gente faz, né? Se alguém vai na sua casa, é de bom tom você perguntar: quer a senha do Wi-Fi? Você quer... Depois você pergunta se ele quer água. Não está certo? Isso é uma questão de educação moderna. Então, por favor, se eu for na sua casa, você... uma senha do Wi-Fi, se você quiser. Naqueles dias eles não ofereciam a senha do Wi-Fi. O que acontecia você ia para uma casa de alguém, você era convidado para jantar na casa de alguém, e você geralmente iria viajar longas distâncias, a pé. No máximo você teria um animalzinho de carga, mas você andava muito a pé, as pessoas andavam muito a pé em estradas empoeiradas, e elas chegavam nas casas das pessoas e elas recebiam lá uma bacia para lavar os pés. E se você tivesse escravos na sua casa, quem lavaria os pés dos seus convidados seria um escravo. E mais, seria um escravo de menor importância entre os escravos da casa. É o estagiário dos escravos, tá bom pra você? O cara nem escravo ainda, é só estagiário. Nós temos estagiários no nosso meio, você entende o que eu estou falando. Entendeu? Então aquele que levava o pedala dos escravos. O cara que levava o tapa na cabeça dos outros escravos. Era esse que lavava os pés, porque os outros tinham outras tarefas mais importantes. Preparar a refeição, arrumar os cômodos da casa. O escravo que não tinha quase nenhuma importância, ele se ajoelhava, pegava uma bacia e lavava os pés das pessoas da casa. Está entendendo o que Jesus está fazendo aqui? Não é para dar um susto num cabra como Pedro? Ele é o nosso Senhor, é o nosso mestre. Ele vai me servir como se ele fosse um escravo. Que lógica é essa? Que lógica é essa? E Jesus então se ajoelha diante daqueles homens como se fosse um escravo e lava os pés daquele pessoal. Ele faz um trabalho que
para Jesus e em Jesus não altera, mas nem um pouco, a sua própria identidade. E somente pessoas que sabem quem são e que estão contentes com o que e quem são, é que têm condições de fazer qualquer tarefa mais simples, sem se menosprezar, sem se sentir diminuído. Jesus não se sentiu diminuído, era o Pedro que tinha confusões a respeito disso. Jesus não. Eu sei quem eu sou filho de Deus, eu sou filho do homem. Eu posso servir você numa atitude tão simples que ninguém quer fazer, num serviço bem humilde que ninguém quer fazer, e isso não vai me diminuir. Isso só diminui a gente que é normal. Como Jesus era anormal, não diminui ele. A gente que é normalzinho, a gente não gosta de fazer algumas tarefas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo e outra coisa. Mas como Jesus tinha consciência de quem era, como ele sabia que o que ele era estava em Deus, ele sabia quem ele era no Senhor, ele podia fazer tarefas que um escravo faria. E ele fala para o Pedro que, olha, o que nos une, o nosso relacionamento, se fundamenta nessa possibilidade que eu tenho de lhe servir. Isso é uma outra anormalidade no texto. Para Jesus, relacionar-se é poder servir. Para nós, muitas vezes, relacionar-se é tirar vantagem de alguma maneira. Muitos dos nossos relacionamentos são construídos nessa lógica. O que é que eu posso ganhar sendo amigo de tal pessoa? O que eu vou conseguir se eu for amigo de tal pessoa? É assim que muitas vezes nós intencionamos construir nossos relacionamentos. Jesus é diferente. Jesus fala, como é que eu posso servir tal pessoa? Então eu posso ser seu amigo. Como é que eu posso... O que eu posso fazer por você? Então eu sou seu amigo. É isso que ele está falando para o Pedro. Se eu não puder lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Nós não nos relacionaremos. O que eu posso fazer para te servir? É um fundamento do relacionamento. Algumas pessoas sempre buscam um relacionamento para tirar alguma vantagem. Jesus é aquele que busca um relacionamento para poder servir. Como é que eu posso servir você? Quer ver uma outra anormalidade desse texto aqui? É que Jesus Cristo, ele está num momento muito importante. Ele vai, depois desse jantar, é a última ceia, depois desse jantar ele vai ser preso, vai ser levado para o julgamento. Os seus amigos, esses camaradas que estão aqui nesse jantar, vão fugir da cena do crime, vão negar Jesus publicamente, e um deles, inclusive, vai ser o traidor, vai entregar Jesus para os soldados romanos, e depois de ter andado com Jesus tanto tempo. E Jesus Cristo sabe disso, ele sabe inclusive quem ia traí-lo. Ele sabia inclusive quem ia traí-lo. E ele se levanta, se posiciona para lavar os pés daquele pessoal, e está servindo gente que vai abandoná-lo e vai traí-lo depois. E ele sabe disso. É muito fácil a gente se relacionar com as pessoas que nos fazem bem sempre, que nunca erram conosco. Muito bom fazer isso. E se você tiver esse desejo no seu coração de servir pessoas que não vão errar com você, eu lhe aconselho a você mudar para um outro planeta, ou se enfiar numa caverna, ou viver só com um bichinho, um animalzinho na sua casa. É a única chance. Acho que nem assim. Porque não existe nenhuma possibilidade de eu e você nos relacionarmos com pessoas que não vão falhar conosco. Não existe nenhuma possibilidade de nos relacionarmos com pessoas que não vão errar conosco. Guarde isso no seu coração. É isso que Jesus está ensinando. Eu sei que esses caras vão errar. Jesus Cristo sabia mesmo, já estava definido. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas eu posso te garantir uma coisa. Sabe as pessoas que você mais amam? É muito provável que essa semana elas façam uma coisa que lhe desagrada. E isso não é praga contra você, é a vida, eu vou fazer o quê? As pessoas que você tem que servir, cuidar... olha, eu tenho uma notícia para te dar. Pode ser que nos próximos dias há uma chance grande de você se decepcionar com alguém. Com seus amigos, com a sua igreja, com a sua família, em algum lugar.
essa mulher, essa esposa maravilhosa que você tem, que você ama tanto, eu queria te dar uma notícia. Pode ser que essa semana ela pise na bola. O seu marido não, porque nós homens não fazemos essas coisas. Amém, igreja? Pode ser que a gente se equivoque um pouco, mas nada muito grave. As pessoas com quem nós convivemos, elas vão errar. E se você quiser servir apenas as pessoas que têm capacidade de nunca te frustrar, você não vai se relacionar nunca. Proteja-se bastante mesmo. Muitas vezes a gente vive, muitas pessoas vivem na vida pensando o seguinte: eu já me machuquei tanto num antigo relacionamento que eu nunca mais vou abrir meu coração. Eu já me frustrei tanto numa antiga igreja, você não conhece minha história. Olha, eu vim de uma igreja, eu sofri muito, eu nunca mais vou entrar numa igreja. Mas se eu entrar, eu nunca mais vou viver com as pessoas. Olha, proteja-se mesmo. Porque não existe nenhuma garantia de que você estando nessa igreja, você não será frustrado de alguma maneira. Nossa, eu já sofri tanto com o meu antigo pastor que dessa vez eu não quero nem conhecer direito o Winston e a família dele. Não conheça mesmo, porque eu quero te dizer uma coisa. Há uma chance de você se frustrar. Ele é um ser humano, eu sou um ser humano. A liderança dessa igreja é feita de gente. Você não quer se frustrar? Então, mude de planeta, vá para uma caverna, ou viva sozinho, completamente sozinho. Você vai estar bem protegido mesmo. Porque se você decidir se relacionar com as pessoas, você vai se frustrar em algum momento. Não tem como fugir desse negócio. Gosto muito desse texto também porque Jesus Cristo, ele está no último jantar com seus discípulos. O texto diz para nós no começo que, tendo amado os seus amigos, amou-os até o fim. Amou-os até a última consequência, amou-os até o último momento, amou-os de todas as maneiras. É isso que essa expressão quer nos dizer. Ele amou de todas as maneiras que ele podia amar, amou até o fim. Jesus Cristo sabia que ele ia ser preso, que ia ser crucificado, ia passar 3 dias ali morto. Ele sabia que isso ia trazer confusão para os seus discípulos, ele sabia que isso ia deixá-los vulneráveis, ele sabia dessas coisas todas. E ele então está no seu último jantar e deseja expressar o seu amor para os seus discípulos. E ele acha que a melhor maneira de fazer isso é lavando os pés daquele pessoal. Agora, por que é que ele entende que lavar os pés daqueles discípulos naquele momento era demonstrar amor? Primeira razão é essa que eu estou construindo até agora. É que é um trabalho humilde que mostra que você está disposto a fazer qualquer coisa por aquela pessoa. E isso é uma expressão de amor. Então eu queria dar uma notícia para você. Você quer mostrar para sua mulher que você a ama? Além das flores e da poesia, se você lavar a louça, você não sabe o que isso faz no coração dessas bichinhas. É um negócio, rapaz. Funciona de um jeito. Porque quando você faz isso, ela fala, ele se importa mesmo comigo. Entendeu? Entendeu? Então, Jesus Cristo quis mostrar que se importava com eles e fez um trabalho simples, um trabalho ali. Mas o mais importante é que para Jesus, servir alguém, mostrando o seu amor por alguém, é fazer o que essa pessoa precisa, na hora em que essa pessoa precisa. Infelizmente, o cristianismo transformou esse momento aqui num ritual chamado ritual do lava-pés, em que pastores, sacerdotes, o clero de um modo geral, para fazer um momento simbólico, uns lavam literalmente os pés dos outros aqui nos nossos dias. Como se a gente hoje aqui pegasse uma bacia e eu e o Winston lavássemos os pés de algumas pessoas e a liderança da igreja lavasse os pés dos irmãos, mostrando humildade. Tudo bem, isso é uma coisa bonita, é um momento simbólico. Eu acho interessante, válido, se quiserem fazer, pode fazer, mas é desnecessário, você não precisa fazer isso para mostrar. Mas como um momento simbólico pode ser feito. Mas não era isso que Jesus estava fazendo. Ele não queria que a gente criasse um ritual. Em Jesus não existe ritual nenhum. Ele não queria que a gente criasse um ritual. O que acontece aqui? Eu lhes disse, se você chegasse na casa de alguém para jantar, vindo de uma longa viagem, qual era a coisa que você mais precisava depois da Wi-Fi? O que você mais precisaria? Descansar os pés, lavar seus pés. É o que você precisaria. O amor de Jesus é tão prático, o amor de Jesus é tão concreto, é o amor grego.
que influenciou pela filosofia o cristianismo e transformou numa utopia, que faz a gente viver no mundo das ideias. Mas Jesus é prático. Por exemplo, no nosso mundo das ideias, o culto é uma coisa que a gente faz num templo, num lugar, olhando para cima, cantando coisas que a gente às vezes nem entende muito bem para um Deus que a gente não vê. Para Jesus, tem nada disso. Para Jesus quando você der de comer a quem tem fome, é como se você estivesse dando para mim. Em Jesus tudo é muito concreto. O amor de Jesus é concreto. Ele ainda fala, se alguém chegar com você precisando de alguma coisa, não fale para ele, Deus te abençoe e vai embora. Não. Dá de comer para ele, faz alguma coisa, mostra. O amor de Jesus é concreto. Pronto, não tem esse negócio. A igreja adora Jesus, ama Jesus. A igreja que ama Jesus cuida das pessoas que precisam ser cuidadas. Ponto final. Ponto final. Não precisa nem fazer congresso para isso aí. Fazer 10 dias de congresso sobre como servir a Jesus. Vou te explicar, rápido, simples, numa frase. Quer amar a igreja, que quer amar Jesus, cuida das pessoas que estão ao seu redor, de modo prático, fazendo o que elas precisam, como se Jesus estivesse aqui. Eu já falei até muita coisa, menos do que isso. Vamos resumir esse negócio. Não precisa de conceito, não precisa de ideia, não precisa de nada. Porque para Jesus o amor é concreto. E o que é amor? É fazer o que a pessoa precisa na hora que ela precisa. É tão simples. Tão simples. Eles estavam precisando que os pés fossem limpos. Eu vou lavar-lhes os pés. Desse jeito eu vou mostrar que eu os amo. E se a gente simplificar a vida, os nossos relacionamentos vão ganhar outras dimensões. O que podemos fazer? O que eu posso fazer pela minha esposa, pelo meu esposo, para mostrar que eu amo? O que eu posso fazer de concreto? O que eu posso fazer na minha igreja? O que eu posso fazer? Quando eu chego aqui na CV, no domingo, o que eu posso fazer de prático? Arrumar uma cadeira, colocar o microfone no lugar, ver se tem água. O que eu posso fazer? Porque eu quero mostrar para você que eu amo. Eu quero mostrar que eu amo essa comunidade, eu quero mostrar que eu amo essas pessoas, que eu me importo com essas pessoas. Quero mostrar que eu te amo e eu quero fazer alguma coisa que você precisa que eu faça agora. O amor de Jesus é prático. A igreja tem que ser prática. O ministério de uma igreja tem que ser prático. A ação de uma igreja na cidade tem que ser prática, visível, objetiva, tem que ser sanatória, tem que ser, tem que ter capacidade resolutiva, ela tem que resolver questões, ela tem que ser prática. O que esse aqui precisa, nós vamos fazer. É isso. O que esse pessoal precisava? Precisava que os seus pés fossem limpos. E aí Jesus Cristo se sentou e lavou os pés deles, mostrando como é que a gente se relaciona com as outras pessoas. Então, se você prestar atenção, Jesus é o camarada bem anormal nos seus relacionamentos. Muito anormal. Ele é muito importante e serve quem é menos importante. Só na cabeça de Jesus esse negócio. No nosso mundo isso não tem nada a ver, Jesus. Você está brincando, né? No nosso mundo é só quem é importante que tem que ser servido. Como é que o mais importante serve o menos importante? Só na cabeça de Jesus mesmo. Jesus é muito, muito anormal mesmo, porque ele serve até as pessoas que vão lhe fazer mal. Ele ama as pessoas que vão lhe frustrar em algum momento. Jesus é tão anormal que ele faz tarefas muito simples, sem se sentir prejudicado na sua identidade. Jesus é tão anormal que o amor dele não é nada platônico. Ele mostra de modo bem concreto, com atitudes bem concretas, o amor que ele tem. As ações de Jesus são tão importantes quanto suas palavras, é por isso que ele fala pouco. Porque quem faz aquilo que fala não precisa falar muito. Mostra e faz. Mostra o que fala e está mostrado, está revelado. Jesus Cristo nos ensina um caminho de relacionamento que é fora da normalidade, fora do que a gente imagina. E as pessoas só são felizes quando elas vivem anormalmente como Jesus. Quando elas vivem fora do normal como Jesus. É isso que ele fala no final do seu texto. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu não sou o Senhor de vocês? Vocês viram o que eu fiz? Vocês viram como é que eu me relaciono com as pessoas? Então façam isso e vocês serão felizes. É o último versículo que eu li nesse trecho. Façam isso
e vocês serão felizes. Não é o que você quer? Não é o que eu quero? A gente não quer ser feliz? A gente não quer viver bem? A gente não quer ter bons relacionamentos? A gente não quer viver em comunidade? Por isso que a gente se esforça, se encontra, por isso que a gente está aqui. Não é o que a gente quer, todo mundo quer isso. O problema é que nós estamos muitas vezes vivendo na normalidade nociva. E Jesus Cristo nos ensina a normalidade sanatória. A normalidade de vitalidade, que traz vida, que melhora nossos relacionamentos. Que Deus nos abençoe, que a gente aprenda a viver cada vez mais assim como Jesus. Amém. Amém.